Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo especial do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para mais uma análise do cenário econômico do Brasil, feito por um olhar estrangeiro, por um olhar gringo. Estamos falando então de essa nossa série especial de entrevistas com representantes das câmaras de comércios e dos escritórios de representação comercial do corpo diplomático estrangeiro aqui no Brasil. Nesse segundo episódio dessa série, temos o prazer de ter conosco o representante da Câmara de Comércio da China, o Arthur Guimarães, que é gerente da Câmara Chinesa de Comércio no Brasil. Muito boa tarde, Arthur, e obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, Arthur, vamos conversar um pouco sobre o que os investidores chineses, o que os economistas chineses também pensam sobre os empresários também pensam sobre a economia brasileira nesse momento particularmente complicado que é esse da pandemia de coronavírus. Mas, primeiramente, vamos explicar um pouco mais o que a Câmara de Comércio chinesa no Brasil faz. Então, o que a Câmara de Comércio da China faz exatamente aqui no Brasil e também quais empresas chinesas atualmente, quantas, na verdade, possuem filiais aqui no Brasil? Beleza, vamos lá. Então, hoje a Câmara Chinesa funciona como esse braço comercial entre Brasil e China. Então, nosso papel principal é ajudar as empresas brasileiras que queiram ou importar da China, ou exportar, ou investir, ou ir para lá em uma missão, conhecer alguma feira em específico, e o fluxo contrário também, de ajudar as empresas chinesas que querem entrar no mercado brasileiro dessas mesmas formas também, de importar algum produto brasileiro, ou de exportar um produto chinês para cá, ou de estabelecer algum tipo de investimento, alguma empresa, alguma filial aqui, e também das missões empresariais. Então, é um fluxo bem dinâmico, várias indústrias e setores envolvidos. Então, hoje, via Câmara, via nosso portfólio de clientes, até pela história entre Brasil e China, nosso fluxo maior é de importação de produtos chineses para o Brasil. Então, uma série de setores, setor automotivo, setor gráfico, energia solar, então, uma série de ramificações, mas tem crescido muito, e principalmente durante a pandemia, essa parte de exportação, de empresas brasileiras querendo se internacionalizar. Então, eles querem ter acesso ao mercado chinês, querem entender como que é esse passo a passo. Então, o papel da Câmara é justamente guiar as empresas nesse processo. Então, hoje, nossa matriz é em Minas Gerais, nós temos um braço em São Paulo, e eu gerencio nossa parte de Xangai. Então, eu moro na China já há 4 anos, falo mandarim, gerencio nossa equipe lá, e eu faço nosso papel do lado de lá. Hoje eu estou no Brasil, mas minha base é Xangai. Legal, legal. Mas você fala chinês com sotaque mineiro também ou é só português? Eu acho que eu carrego sotaque sim, mas é sotaque mineiro mesmo. Vamos lá, vamos lá. Mas, então, lembrando para o nosso público que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil, O Brasil é um grande exportador, mais de 50% da pauta exportadora brasileira vai para a China, China continental e Hong Kong, no caso, e também a China é um grande país de importação de produtos para o Brasil, O Brasil importa muita coisa também da China. Agora, no caso dos investimentos, vamos falar um pouco de fluxo de investimento, Quantos foram os investimentos diretos estrangeiros no Brasil por parte de empresas chinesas em 2019, seja o fluxo que o estoque? Beleza, então, com relação a investimentos chineses no Brasil, eles têm crescido ano a ano. Eu acho que essa tendência é muito boa, tanto para as empresas chinesas que querem entrar aqui no Brasil, quanto para quem recebe esses aportes financeiros. Então, de uma forma geral, o investimento direto estrangeiro no Brasil, em 2019, totalizou em 75 bilhões de dólares, e sendo que em 2018 foi 60 bilhões. Então, a gente vê um aumento muito relevante nesse aspecto, e acho também que vem muito pelas ondas de investimentos da China no Brasil que a gente fala, que são 3 ou 4 ondas principais. Então, uma primeira onda pré-2010, que foi focada em matéria-prima, principalmente em minério, essa parte de commodities. Depois, uma segunda onda focado e guiado pelas empresas de setor automotivo, por exemplo, de bens de consumo. Então, você tem as montadoras, a Chery, por exemplo. E agora a gente vive uma fase de investimentos chineses no Brasil, mais focados em serviços financeiros e na parte de
do mundo digital, né? Então, você vê aí exemplos de Nubank, de 99, todos investimentos recentes, mas sempre focado nessa parte de digitalização. Perfeito, perfeito. Agora, qual que é atualmente a percepção da comunidade empresarial chinesa sobre a situação econômica no Brasil, né? Como essa visão eventualmente mudou após a pandemia do novo coronavírus? O que os chineses estão achando que o Brasil, o que está acontecendo, o que vai acontecer com o Brasil? Então, acho que historicamente o Brasil tem uma imagem muito boa na China, parcialmente é bem estereotipada, então todo chinês já tem essa ideia de Brasil como país do futebol, país do samba, da Amazônia, então acho que isso é até global, né? Não só na China. Mas, em geral, a imagem é muito boa, tem esse laço de amizade muito forte, então sempre que os chineses vêm para cá ou que os brasileiros vão para lá, tem essa receptividade muito grande, tem esse carinho das duas partes, mas o momento atual da imagem hoje no Brasil e na China não é muito boa. Então, eu pessoalmente tenho recebido várias mensagens de amigos meus chineses, de parceiros, perguntando como está a situação aqui, que eles veem no noticiário na China que não está legal, que tem a questão da gestão aqui com relação à pandemia, do número de mortes, teve agora recente notícia do nosso presidente com o coronavírus. Então, em geral, eles estão acompanhando de perto o que está acontecendo no Brasil, eles estão vendo que realmente não tem uma perspectiva boa de curto prazo de melhora, mas ainda assim se contrapõe a esse histórico de imagem muito boa do Brasil na China. Então tem esses dois viés aí. Mas do ponto de vista econômico, os chineses acham que o Brasil, por exemplo, a perspectiva, né, claro, são suposições, são previsões, mas eles prevêem que uma economia brasileira vai se recuperar de forma rápida, vai ter uma redução no crescimento, tem alguma percepção também que acaba, obviamente, influenciando os investimentos estrangeiros chineses no Brasil? A percepção, em geral, seria de uma recuperação rápida mesmo, porque o Brasil é a porta de entrada para os chineses, até também para a América Latina, né, pensando mais na macro-região aqui. Então, eles veem o Brasil como essa porta de entrada, eles realmente têm essas boas expectativas com relação ao Brasil. Então, a visão deles para essa parceria com a gente é de longo prazo. Então, eles realmente têm esperança de o Brasil se recuperar rápido e poder fomentar ainda mais esses laços comerciais de investimentos sino-brasileiros aí. Perfeito. E quais são os principais desafios, né? Desafios econômicos, claramente, né? Sem entrar na pauta política, porque nosso público tem mais interesse, né, para os aspectos meramente econômicos e financeiros. Quais são os desafios econômicos que os empresários chineses, a própria Câmara considera importantes, considera mais relevantes, né, mais desafiadores, no próximo futuro aqui no Brasil? Eu acho que o ponto principal que eu escuto muito na China de empresas vindo para cá é da burocracia brasileira. Então, acho que um ponto importante nesse futuro pós-Covid seria desburocratizar esse aparato nosso, a gente tornar mais simples de se investir no Brasil, mais simples de se abrir uma empresa aqui. Então, ter essa gestão de projetos mais simplificada para as empresas estrangeiras e principalmente chinesas que queiram vir para cá. Então, hoje a China no Brasil, que já tem várias empresas, não tem um número contabilizado exato, mas é um número cada vez maior em várias regiões do Brasil. Já tem associações de empresas chinesas no Brasil, com presidente, com diretoria e tudo, então eles estão se organizando para entender melhor o ambiente empresarial nosso aqui, mas eu acho que o nosso dever de casa é esse, de tornar mais simples a vida deles aqui, né, e tornar mais atrativo, porque para quem quer investir no Brasil, segurança e praticidade importa muito, né? Com certeza, com certeza. E falando justamente desse ponto, quais são os gargalos, né, que elas relatam com frequência da burocracia? Tem alguma coisa específica? Por exemplo, abertura de empresa, por exemplo, questão de importação, Anvisa, etc., que as empresas reclamam muito? Alguma coisa específica? Eu acho que, em específico, é difícil de falar, mas, em geral, o nosso discurso como Câmara e como também especialista em Brasil e China é sempre contar com um parceiro local, né? Tanto para as empresas brasileiras que queiram ir para lá, quanto o contrário também. Então, sempre ter um parceiro local que entenda o ambiente e possa guiar esse processo, fica tudo muito, muito mais fácil. Então, acho que a burocracia, de uma forma geral, é complexa, abrir empresa principalmente, mas eu acho que, de uma forma geral, é sempre bom ter um parceiro local para poder guiar esses processos. Claro. Agora, e quais setores econômicos brasileiros, né, as empresas chinesas e a própria Câmara de Comércio consideram mais promissores para o futuro?
Eu acho que hoje, mais do que nunca, com esse empurrão da pandemia, seria o mundo digital. Então, as várias ramificações que surgem daí. Então, com relação à saúde, por exemplo, saúde digital, a gente ia trazer a WeDoctor aqui para o Brasil em março, mas acabou postergando a viagem, que eles são uma startup que foram investidos pelo Google, por gigantes aí, de tecnologia. Eles fazem todo esse atendimento médico de forma virtual. Então, tem toda uma gestão de processo, de Big Data, de algoritmo por trás. Então, acho que é uma onda que está crescendo no Brasil também. Atrelado também ao mundo digital, o e-commerce, que a China também, eu acho que vai ser uma das ondas de investimentos no futuro. Então, com a Alibaba, com a AliExpress, agora com a famosa aí Pinduoduo, que é uma empresa que está crescendo muito na China. Então, todos eles estão com os olhos voltados para o Brasil também. E também em serviços financeiros em geral, né? Então, de bancos. Então, o Nubank teve esse aporte financeiro chinês. Então, acho que a China está de olho em todas as ramificações possíveis da digitalização. Perfeito. E sempre voltando ao ponto de como melhorar o ambiente econômico de investimentos, aumentar a intercâmbio comercial, né, entre os dois países. Quais são as medidas econômicas que os governos brasileiros, na ótica sempre do empresariado chinês, né, deveriam implementar com maior urgência para aumentar esse investimento direto estrangeiro por parte de empresas e entidades chinesas? Eu acho sempre projetos que visem mesmo facilitar essa entrada de empresas aqui. Então, por exemplo, um exemplo recente, em Minas Gerais, foi o Aeroporto Indústria. Então, esse tipo de empreendimento e de projetos facilitam e melhoram a entrada de empresas para investir aqui, de produtos. Então, eu acho que logística também, que no Brasil hoje é um empecilho muito grande, que vários chineses reclamam de tanto escoamento de produtos quanto de entrada, parte fiscal. Então, eu acho que sempre políticas e projetos voltados para esse sentido são muito bem-vindos, né, para poder facilitar esse ambiente nosso empresarial. E para os próximos anos, para ter uma ideia, uma percepção, né, a gente está prevendo, o Boletim Focus, se não me engano, prevê para esse ano 85 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro no Brasil, né? Se a China se confirma o que fez em 2019, vai ocupar basicamente 90% desse montante. Agora, quais são as perspectivas, né, dos investimentos chineses no Brasil para os próximos anos? Eu acho que vai seguir muito essa última onda mesmo de investimentos deles, então focado na parte de produtos digitais, serviços financeiros, serviços bancários, principalmente. Então, o WhatsApp, por exemplo, que levantou recente essa possibilidade de ter sistemas de pagamentos integrados na plataforma do WhatsApp. Então, isso já é realidade na China, que hoje na China, em várias cidades, você não usa dinheiro vivo mais. Então, essa realidade pode ser aplicada aqui no Brasil, mas precisa de empresas e gestores que são capacitados, que já têm essa experiência, que têm essa vivência, para poder implementar aqui no Brasil. Então, acho que essa onda de investimentos para todas as ramificações possíveis desse mundo digital vão ser a nova onda, principalmente dos chineses aqui no Brasil. Também, até com a iniciativa da Belt and Road, né, que é o cinturão rota e seda, que acaba que a América Latina é o destino final dessa política, e o Brasil é um dos grandes parceiros da China nesse processo. Então, você acha que mais ou menos o valor, né, do ano passado vai se confirmar esse ano, mais ou menos, né, em termos de absoluto, termos numéricos absolutos? Sim. Acredito que sim. Então, isso representaria, com certeza, uma presença importante, né, dos investidores chineses no total dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Gente, por hoje é só, então. A gente fez uma entrevista rápida, mas bem intensa e muito interessante com o Arthur Guimarães, gerente da Câmara de Comércio Chinesa, da Câmara Chinesa de Comércio no Brasil. Eu queria agradecer muito, Arthur, por estar conosco hoje. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite, foi um prazer. E a gente, então, termina aqui nosso segundo episódio desta série especial, entrevistando os representantes comerciais das câmaras de comércios e das representações comerciais dos corpos diplomáticos no Brasil, para fazer um quadro geral sobre a visão estrangeira sobre a economia brasileira.
Fique conosco aqui no nosso canal do YouTube, onde serão publicadas também as próximas entrevistas com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a França, com o Reino Unido, com o Japão e com muitos outros. E também sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, aqui no YouTube, canal novo, vai lá, se inscreve no canal do Suno Notícias, dá like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, e também nosso podcast, que todo dia vai ao ar diretamente em sua plataforma iOS ou Android. E nosso site, sunoresert.com.br/notícias. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, um bom dia e até mais.